Revisão, capítulo 16, 17, 18. Então, aí, ao longo deste mês, nós vimos a respeito do clima equatorial. O clima equatorial a gente encontra aqui próximo à linha do Equador. Então, toda essa parte aqui central, latitude baixa, dentro do planisfério terrestre, essa área em vermelho, nós temos o clima equatorial. Características do clima equatorial: uma estação do ano, então é quente e úmido o ano inteiro. Por conta deste grande calor e essa grande quantidade de chuvas, nós temos uma enorme biodiversidade, ou seja, uma diversidade de vida, uma fauna e uma flora gigantesca por conta dessas condições climáticas. Países de clima equatorial: Venezuela, Colômbia, Suriname, Guiana, norte do Brasil, todas essas áreas aí de clima equatorial. Área central da África e Indonésia, lá no continente asiático. Clima tropical. No clima tropical nós temos duas estações do ano. 6 meses de grande quantidade de calor e grande umidade. E depois o restante dos outros 6 meses, menos quente e seco. Menos quente e seco os outros 6 meses, que nós chamamos de outono e de inverno. O clima tropical nós encontramos próximos aos trópicos, nessa área aqui em verde. Próximo ao México, o norte da África, Brasil de clima tropical, Paraguai de clima tropical. Sobre o clima tropical nós temos então, sobre características aqui das vegetações, uma vegetação tropical de árvores volumosas. Então as árvores que nós encontramos aqui no estado de São Paulo, todas elas aí são tipo de característica tropical. Árvores grandes, de grande porte, volumosas. Lembrando que a vegetação tropical, no caso aqui da Mata Atlântica, restam apenas 7%, por conta do desmatamento ocorrido por conta do avanço urbano. Então a construção de casas, rodovias, comércios, indústrias, fez com que a vegetação de Mata Atlântica fosse reduzida a apenas 7%. Clima desértico, lembrando, característica do deserto não é se é muito quente, se é muito frio, mas sim está relacionada à quantidade de chuvas. No clima desértico, as chuvas são praticamente nulas, quase que não chove. E como que se formam os desertos? Os desertos eles se formam principalmente aí por conta da maritimidade, então correntes marítimas frias. Essa temperatura baixa faz com que a água não evapore com grande quantidade, grande densidade, e não tendo o processo de evaporação, nós não temos aí a formação de chuvas. Se não tem formação de chuvas, nós temos aí então o resultado como um deserto. Os desertos também são formados por conta de relevos elevados, áreas de montanhas, áreas de morros. Então, áreas muito elevadas fazem com que as massas de ar úmidas elas não ultrapassem. Lembra até que a gente estudou, fez em sala de aula, o Leite pegou e explicou certinho lá, tal, por que o sertão nordestino é muito seco, por conta do Planalto da Borborema, uma serra que é muito grande, exemplo aqui da imagem do slide. Então, áreas de grande altitude fazem com que as massas de ar úmidas não consigam ultrapassar, fazendo com que a costa litorânea fique ali com quantidade de chuvas, e depois ao oeste, aí do lado esquerdo na imagem, fique muito seco. A massa de ar úmida não ultrapassa. Então essas daí são as duas principais características de formações de desertos. Sobre o deserto, a gente já estudou que o maior deserto do mundo é a Antártida, ou Antártica, tanto faz. É o maior deserto aqui no Polo Sul. Deixa eu ver se consigo aqui colocar o laser. Não dá. Mas você sabe aqui, Polo Sul, Antártica, maior deserto do mundo. Clima temperado e subtropical. Ambos, tanto temperado quanto subtropical, possuem características climáticas semelhantes. As 4 estações do ano bem definidas. São os únicos climas que nós temos as 4 estações bonitinhas: primavera, verão, outono e inverno. Detalhe, se nós compararmos o verão do clima subtropical temperado com o nosso aqui do Brasil tropical, que predomina no nosso território, o verão do temperado do subtropical ele é menos intenso. E o inverno ele é muito mais gelado, muito mais frio. Temperaturas chegando até abaixo de 0 graus no inverno em algumas áreas e com incidência de neve. Clima subtropical nós encontramos no sul da Argentina, até mesmo no sul do Brasil, no sul do Chile, partes do Uruguai. Clima temperado nós encontramos aqui no hemisfério norte,
lá sobre o continente europeu, a exemplo, Estados Unidos, uma boa parte de clima temperado. Então, clima temperado é essa área em verde aqui no mapa, tá? Essa área em verde, clima temperado, ao norte de Câncer e ao sul de Capricórnio. Árvores caducifólias. Então, tem árvores que elas precisam se desprender das suas folhas nas estações mais secas, respectivas aí ao outono e ao inverno, porque são estações onde que chove menos. Se essas folhas elas não se desprenderem, a árvore toda ela morre. Então as folhas elas se desprendem para que a pouca reserva de água fique para o resto da árvore. Então essas árvores são chamadas de caducifólias. No hemisfério norte, de clima temperado, nós temos aquelas árvores de folhas todas coloridinhas, amarelinho, vermelhinho, verdinho, laranjinha e tal. Então essas daí são as vegetações caducifólias. Aqui no Brasil, no Cerrado, também ocorre este processo. Árvores atípicas latitudinais, próximo tópico. Então nós temos algumas vegetações que não eram para estar de acordo com a latitude, porém nós encontramos por conta de altitude. Não eram para estar por conta da latitude, ou seja, sua posição geográfica, mas por conta da altitude, às vezes nós encontramos algumas vegetações semelhantes. É exemplo da araucária. A araucária, ela é predominante no sul do Brasil. Então, a árvore de araucária, ela se adapta a temperaturas mais baixas. E por que nós encontramos a exemplo aqui no colégio? Por conta que o colégio está numa área muito elevada, e estando numa área elevada, nós temos uma temperatura mais baixa, e essa temperatura mais baixa ela é favorável à formação desse tipo de vegetação, exemplo de araucária. Próximo, clima frio e polar. No clima frio e polar nós temos apenas uma estação, tá? No clima frio, a temperatura durante o verão, ela chega ainda a uns 10 graus positivos, no máximo 15 e tal, a média. Isso aí no clima frio. E no inverno, no clima frio, a temperatura chega a uns menos 15 fácil. Aonde que nós encontramos o clima frio? No Canadá, no norte da Rússia. Então nós encontramos aí o clima frio. Clima polar. Clima polar ele fica próximo aos polos, polo norte e polo sul. No clima polar, dificilmente a temperatura ela passa de 0 graus, tá? Então no inverno tem área que chega até menos 30, menos 40, menos 50 graus no clima polar, próximo aos polos. E a vegetação, ela durante boa parte do ano, ela fica recoberta por neve. Então, é uma vegetação gramínea, que nós chamamos de tundra, e essa vegetação ela fica coberta por neve. Quando chega próximo a 0 graus ou passa um pouquinho, daí no caso dessa neve, ela derrete e a vegetação fica exposta. Essa camada de gelo que recobre a vegetação é chamado de permafrost ou neve eterna, permafrost. Próximo, Tratado da Antártida. Então nós estudamos aí sobre Tratado da Antártida. Ele tem a seguinte característica: a Antártida, ela já foi disputada por várias nações. Tem algumas mais próximas, a exemplo do Chile e da Argentina, que reivindicam a posse territorial do Polo Sul, Antártica. Porém, as nações elas acabaram se reunindo para poder criar um acordo. E este acordo é chamado de Tratado da Antártida. E o que diz esse Tratado da Antártida? Que o Polo Sul, a Antártica, não seria de ninguém, de nenhuma nação, que ninguém exploraria os recursos naturais com fins lucrativos. Então, você não pode ir lá, achei petróleo, vou levar petróleo para o Brasil, achei na Antártica. Não pode. Não pode ter nenhum fim lucrativo. Os recursos naturais, eles podem sim ser explorados, mas apenas por pesquisas científicas. Então, vamos supor, o Brasil colocou uma base de pesquisa científica lá na Antártica. Aí, no caso, achou ali uma reserva de petróleo, pode apenas tirar parte deste petróleo para pesquisas. Então, é somente essa autorização de acordo com o Tratado da Antártica. E assim a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Só passar os slides aqui, ver se eu expliquei tudo. Sim, não esqueça de fazer aí a revisão. Tá, irei ver posteriormente a data da prova. Se eu não me engano, a prova é dia
14, na terça-feira, então eu irei ver o resumo na quarta-feira em sala de aula.